APG 15, problema 2, probiótico e prebiótico e os mecanismos de defesa do sistema digestivo. Probiótico são as bactérias do bem. Os probióticos são micro-organismos vivos benéficos para a saúde humana. Quando estão em equilíbrio, ajudam a manter a microbiota intestinal saudável, colaboram para o bom funcionamento do corpo e melhoram diferentes sistemas, como o digestivo e o imunológico. Existem também bactérias indecisas e influenciáveis pela condição mais propícia. Assim, é recomendado consumir probiótico para modular a microbiota intestinal, fortalecer as bactérias saudáveis e promover a estabilidade. Os probióticos servem para regular a microbiota intestinal, equilibrar distúrbios gastrointestinais e prevenir e tratar doenças, e também atuam como imunomoduladores. Os principais benefícios dos probióticos são: ajudam a controlar a microbiota intestinal, atuam na recuperação da microbiota intestinal após o uso de antibiótico, fortalecem as atividades gastrointestinais, combatem organismos que causam doenças através de compostos antimicrobianos, estimulam o sistema imunológico, promovem o alívio em caso de constipação, são indicados para lidar com diarreias e outros, ajudam a absorver os micronutrientes importantes como minerais e vitaminas. Os alimentos ricos em probióticos são leite fermentado, kombucha, azeitona em conserva, queijo, kefir, iogurte, picles, coalhada, miso, shoyu e pães com fermentações natural. Os probióticos manipulados. Nós temos o Lactobacillus casei, que a aplicação é envolvida na inibição de bactérias nocivas, tratamento de diarreia, alergia, imunomodulação, redução de colesterol e glicemia e doenças inflamatórias intestinais. E o Lactobacillus acidophilus, utilizado para tratamento e prevenção de diarreia associados a antibióticos, síndrome intestinal irritável e redução do colesterol. Lactobacillus plantarum reduz o colesterol, glicose e o peso, dentre outros. Prebióticos. Enquanto os probióticos são micro-organismos vivos que beneficiam a saúde do hospedeiro, os prebióticos são carboidratos não digeríveis que servem de comida e estimulam o crescimento das bactérias do bem, como os probióticos, favorecendo a multiplicação das bactérias benéficas à digestão. Como estas substâncias não são absorvidas, elas passam para o intestino grosso, onde fornece substrato para as bactérias intestinais. As fibras solúveis são normalmente fermentadas rapidamente por essas bactérias, enquanto as insolúveis são fermentadas mais lentamente. Os prebióticos contribuem para o aumento da bifidobactérias do cólon, aumento da absorção do cálcio, ferro, fósforo e magnésio, aumento do volume das fezes e da frequência das evacuações, diminuição da duração do trânsito intestinal, regulação do açúcar no sangue, aumento da saciedade, diminuição do risco de desenvolver câncer do colo e do reto e redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Fortalecer o sistema imunológico e a formação de microbiota recém-nascida, ajudando a reduzir a diarreia e as alergias. Os prebióticos identificados atualmente são carboidratos não digeríveis, incluindo lactulose, a insulina e o oligosacarídeos, que podem ser encontrados em alimentos como trigo, cevada, centeio, aveia, cebola, banana, aspargo, mel, alho, raiz de chicória, bardana ou biomassa de banana verde ou batata yacon e tomate. Também se pode ingerir prebiótico através de suplementos alimentares, que geralmente estão associados a probióticos, como é o caso de Simbiotil e o Atilus. O trato gastrointestinal compreende ampla superfície de permeabilidade seletiva em nutrientes em contato constante com uma diversificada microbiota intestinal e também agentes potencialmente patogênicos. Possui o maior conjunto de linfócitos de todo o corpo humano e também maior quantidade de anticorpo produzido. A mucosa do trato intestinal representa uma via potencial de entrada de micro-organismos e seus produtos precisam ser controlados para limitar seu acesso ao restante do corpo. Nesse sentido, o trato gastrointestinal possui conjuntos de células imunes agregadas e dispersas na mucosa que mediam um processo de resposta imunológica inata e adquirida, antes na eliminação de agentes patogênicos e na manutenção da homeostasia intestinal, evitando resposta contra antígenos alimentares e da microbiota. Falha nos mecanismos reguladores e no desenvolvimento de uma resposta imune exacerbada da mucosa podem causar doenças inflamatórias graves.
Conhecer a base do sistema imunológico associado à mucosa intestinal é fundamental para compreender como acontecem os processos de interação do organismo humano com o meio que o cerca. Nós temos aqui um quadro que tem a base do sistema imunológico associado à mucosa intestinal. A barreira epitelial, que é uma barreira física, camada de células epiteliais, enterócitos e colonócitos, células caliciforme, produtoras de muco, células de Paneth, produtoras de substâncias microbicidas e células transportadoras células transportadoras, células M e linfócitos T intraepiteliais, folículos linfóides isolados, local de início da resposta imune adaptativa, estrutura organizada de populações de células imunes não encapsuladas. Placas de Peyer, local de início das respostas imune adaptativas, estruturas organizadas de vários folículos linfóides com centros germinativos, não encapsulada, tecido linfóide difuso, macrófagos, células dendríticas, mastócitos, linfócito T, efetores, células T reguladoras, plasmócitos secretores de IgA, dispersos na lâmina própria da mucosa. Linfócito mesentérico, local de início da resposta imune adaptativa contra antígenos intestinais trazidos pelo sistema linfático.